Marcos Fava Neves, o doutor Agro, ele no boletim da semana, ele aponta como foi o cenário de maio no agronegócio e o que é que a gente deve observar e analisar para junho. O que marcou maio, na minha opinião, o que vocês têm que olhar para junho e contar também as boas notícias, as visitas aí, para ficar registrado que foram feitas no mês de maio. Primeira parte, então, os fatos mais relevantes desse mês. Acho que uma boa notícia é a chegada de fertilizantes no Brasil, que está acima do ano passado, quando você pega janeiro, fevereiro, março e abril, ou seja, a quantidade de produto nós temos, está caro. Resta saber agora um pouquinho o que vai acontecer, porque demora 90 dias, 120 dias para as cargas virem, então o impacto efetivamente do fechamento de Ucrânia e Rússia ainda pode ser sentido, mas está vindo o produto, inclusive produto russo, me deixou um pouco mais tranquilo. O segundo ponto que eu queria comentar com vocês é a questão da produção de grãos. A Conab trouxe uma estimativa boa, eu acho que eles aumentaram um pouquinho o milho, está um pouco otimista, tem consultorias que não estão com tanto otimismo assim, mas torcer para que esse milho realmente venha vai ser extremamente importante. Já perdemos na soja, então que pelo menos o milho ganhe e a gente empate aí um pouquinho. Outro ponto relevante para olhar é USDA sempre. USDA veio muito otimista em relação ao Brasil. Eu gostei de ver os números. Estão pondo a nossa soja quase 150 milhões de toneladas, é lógico que nós vamos plantar agora em setembro. Estão pondo o nosso milho com grande crescimento também. E, no geral, trouxeram uma situação de soja um pouco mais confortável e uma situação de milho um pouco mais preocupante nesse relatório desse mês. É outro número que vale a pena destacar para vocês. O fechamento do mês de abril das exportações, 15% a mais. Impressionante. Nós chegamos perto a 15 bilhões de dólares vendidos num mês só. Com destaque muito positivo para a soja, que ainda tem grão sendo vendido, as carnes, surpreendente, florestais vindo muito bem, café vindo bem também, e o setor de cana um pouco abaixo, mas tudo bem, era esperado já. Então essa questão da exportação, o legal é que os valores estão mais altos, mas a gente perdeu um pouquinho de volumes vendidos. Esse é um ponto que me preocupou um pouquinho aí, que foi muito interessante também de destaque do mês. Bom, agora vamos lá para o segundo bloco, 5 pontos principais. Se eu tiver que selecionar 5, na verdade sempre tem 15 e 20 para acompanhar agora em junho, para saber efetivamente para onde vão os preços, se eu devo vender um pouco antes a minha soja, o meu milho ou não, questão de câmbio, tudo isso daí. Então vamos lá. Primeiro ponto, chave nesse momento, desenvolvimento das lavouras de milho, principalmente a segunda safra no Brasil e as previsões para o clima. A Conab está otimista, vamos olhar se tem mais um pouquinho de chuva. Eu estive lá em Goiás, a turma falou, mais uma chuvinha e meia já ficava bom. Tem que ver isso daí. Segundo ponto importantíssimo, acompanhar diariamente os indicadores de plantio da mega safra americana. A chuva atrapalhou um pouco as operações, nós temos que ficar de olho porque essa talvez seja a variável de maior impacto hoje nos mercados, é o plantio do milho e da soja, principalmente lá nos Estados Unidos. Terceiro ponto, sempre tem que acompanhar o câmbio, a economia brasileira, torcer para termos boas notícias aí, quem sabe a Eletrobras avançar para a privatização, conseguir ter uma valorização de novo do real em virtude de confiança. Vamos ver o que acontece aí na nossa economia, seria o terceiro ponto. Quarto ponto, o conflito internacional Rússia e Ucrânia, como é que isso daí vai se desdobrar, né? Agora ficou mais lento, a gente queria que essa triste situação se resolvesse de forma mais rápida, mas está extremamente complexo esse quadro. Está certo que para o Brasil, mesmo com um problema gravíssimo de pessoas que a gente vê lá, o Brasil acabou sendo um ganhador dessa história, né? Um triste ganhador, porque vieram mais investimentos para cá, outras coisas, mas nós temos que observar de perto isso também. E o quinto e último ponto, recursos. O agro precisa de recursos para poder entregar ao planeta a produção que o planeta precisa. A chance imensa que o Brasil tem de vir ao planeta agora e dizer, nós vamos fazer o máximo possível de esforço para trazer a produção
de grãos para trazer a produção para o mercado internacional, tentar diminuir os preços. Eu disse que o Brasil precisaria fazer um State of the Nation, um discurso nessa linha, mas para isso vai precisar de dinheiro, vai precisar de crédito. Vamos buscar esse dinheiro fora do Brasil, vamos buscar essa chance de crescimento. Então esse é o ponto que está aí, que nós temos que fechar o mês observando se isso vai ser feito pelo Brasil.